Capítulo 6º. Da licitação. Seção 1ª. Das modalidades. Artigo 49. As licitações serão efetuadas no local onde se situar a repartição interessada, salvo por motivo de interesse público, devidamente justificado. Parágrafo único. O disposto neste artigo não impedirá a habilitação de interessados residentes ou sediados em outros locais. Artigo 50. São modalidades da licitação, unicamente, as seguintes, vedada a combinação entre si. Concorrência. Tomada de preços. Convite. Pregão. Concurso. Leilão. Parágrafo 1º. Concorrência é a modalidade de licitação que se faz pelo chamamento universal de quaisquer interessados que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para a execução do seu objeto. Parágrafo 2º. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que provem perante a comissão, na data da abertura da licitação, que atendem a todas as condições exigidas no edital para habilitação, observada a necessária qualificação e permitida a exigência de documentação comprobatória da capacidade técnica e operacional específica do licitante. Parágrafo 3º. Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 03 pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade. Parágrafo 4º. Pregão é a modalidade de licitação destinada à aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação, em que a disputa é feita por meio de propostas escritas e lances verbais, em uma única sessão pública, ou por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação. Parágrafo 5º. Concurso é a modalidade de licitação que se faz pela convocação de quaisquer interessados, para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de regulamento próprio. Parágrafo 6º. Leilão é a modalidade de licitação utilizada para venda de bens móveis ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para alienação de bens imóveis, nos termos desta lei, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação, efetuado em sessão presencial ou eletrônica. Parágrafo 7º. Na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, a administração somente poderá exigir do licitante não cadastrados documentos de habilitação compatíveis com o objeto da licitação, nos termos do edital. Parágrafo 8º. Na hipótese do parágrafo 3º deste artigo, existindo na praça mais de 03 possíveis interessados, a cada novo convite realizado para objeto idêntico ou assemelhado é obrigatória a convocação de, no mínimo, um novo interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações. Parágrafo 9º. Quando, por limitações do mercado manifesto desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção do número mínimo de licitantes exigidos no parágrafo 3º deste artigo, tais circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo, para que este prossiga, regularmente, sob pena de realização de novo convite. Artigo 51. O regulamento do concurso, que acompanhará obrigatoriamente o edital, deverá indicar a qualificação exigida dos participantes, as diretrizes e a forma de apresentação do trabalho, as condições de realização do concurso e os prêmios ou a remuneração a serem concedidos, a obrigatoriedade de cessão dos direitos patrimoniais do licitante vencedor, ou, quando for o caso,
o fornecimento dos dados tecnológicos pertinentes em favor da administração. Tratando-se de projeto, a autorização à administração, pelo vencedor, para executá-lo quando julgar conveniente. Artigo 52. O leilão pode ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela administração, procedendo-se na forma da legislação pertinente. Parágrafo 1º. Todo bem a ser leiloado será previamente avaliado pela administração para fixação do preço mínimo de arrematação. Parágrafo 2º. Os bens móveis arrematados serão pagos à vista ou no percentual estabelecido no edital, não inferior a 5%, e, após a assinatura da respectiva ata lavrada no local do leilão, imediatamente entregues ao arrematante, o qual se obrigará ao pagamento do restante no prazo estipulado no edital de convocação, sob pena de perder em favor da administração o valor já recolhido. Parágrafo 3º. No caso de leilão público de bens imóveis, o arrematante pagará, no ato do pregão, sinal correspondente a, no mínimo, 5% do valor da arrematação, complementando o preço no prazo e nas condições previstas no edital, sob pena de perder, em favor da administração pública, o valor correspondente ao sinal e, em favor do leiloeiro, se for o caso, a respectiva comissão. Parágrafo 4º. Nos leilões internacionais, o pagamento da parcela à vista poderá ser feito em até 24 horas. Parágrafo 5º. O edital de leilão deve ser amplamente divulgado, principalmente no município em que o mesmo se realizará. Parágrafo 6º. Quando o leilão público for realizado por leiloeiro oficial, a respectiva comissão será, na forma do regulamento, de até 5% do valor da arrematação e será paga pelo arrematante, juntamente com o sinal. Artigo 53. A concorrência deve ser adotada para a compra de bens imóveis, para concessões de direito real de uso e para os registros de preços, devendo também ser utilizada para alienação de bens móveis ou imóveis, quando a administração não optar pelo leilão público, sendo que para a alienação de bens imóveis dependerá de autorização prévia da Assembleia Legislativa, exceto quando a aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento. Parágrafo 1º. Nos casos em que couber convite, a administração poderá optar pela tomada de preços e, em qualquer hipótese, pela concorrência. Parágrafo 2º. As licitações internacionais devem ser realizadas na modalidade de concorrência, podendo ser utilizada a tomada de preços caso o órgão central de registro cadastral disponibilize o cadastro internacional de fornecedores, ou convite, observados os limites de valor fixados para cada modalidade. Parágrafo 3º. É vedada a utilização da modalidade convite ou tomada de preços, conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso de tomada de preços ou concorrência, respectivamente. Parágrafo 4º. O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando se tratar de parcelas de natureza específica, que possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço. Parágrafo 5º. As obras, serviços e compras efetuados pela administração serão divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade, sem perda da economia de escala. Parágrafo 6º. Na execução de obras e serviços e nas compras parceladas de bens, nos termos do parágrafo anterior, a cada etapa ou conjunto de etapas da obra, serviço ou compra, há de corresponder licitação distinta, preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação. Parágrafo 7º. Na compra de bens de natureza divisível desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo, é permitida a cotação de quantidade inferior à demandada na licitação, com vistas à ampliação da competitividade, podendo o edital fixar quantitativo mínimo para preservar a economia de escala.
Artigo 54. Os avisos contendo os resumos dos editais de licitação deverão ser publicados, no mínimo, por 1 vez no Diário Oficial do Estado e uma ou mais vezes em jornal diário de grande circulação no Estado e, sempre que possível, disponibilizados nos meios eletrônicos de comunicação, com os seguintes prazos mínimos de antecedência, até o recebimento das propostas ou realização do evento. 45 dias para concurso. Concorrência, quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço, ou ainda quando o contrato a ser celebrado adotar o regime de empreitada integral. 30 dias para concorrência, nos casos não especificados na linha B do inciso anterior. Tomada de preços, quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. 15 dias para tomada de preços, nos casos não especificados na linha B do inciso anterior, ou para leilão. 10 dias úteis para convite, quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. 08 dias úteis para o pregão. 05 dias úteis para convite, quando a licitação for do tipo menor preço. Parágrafo 1º. Se necessário para o interesse público, poderá a administração utilizar-se de outros meios de divulgação, para ampliar a área de competição. Parágrafo 2º. Quando se tratar de obras, compras e serviços financiados, parcial ou totalmente, com recursos federais ou garantidos por instituições federais, o aviso deverá também ser publicado no Diário Oficial da União. Parágrafo 3º. O instrumento convocatório do convite será fixado, por cópia, em local apropriado para conhecimento de todos e publicado na imprensa oficial. Parágrafo 4º. O aviso publicado conterá a indicação do local em que os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação. Parágrafo 5º. Os prazos estabelecidos neste artigo serão contados a partir da primeira publicação do edital resumido, ou da expedição do convite, ou, ainda, da efetiva disponibilidade do edital ou do convite respectivos anexos, para consulta, prevalecendo a data que ocorrer mais tarde. Parágrafo 6º. Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo legal inicialmente estabelecido, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas. Artigo 55. Para definição das modalidades licitatórias, serão observados os limites fixados por ato expedido pela administração, os quais não excederão a 100% do valor fixado para situação idêntica, e na área de sua competência, pela União. Artigo 56. A administração, na aquisição de bens e serviços comuns até o limite previsto para dispensa de licitação, deverá, sempre que possível, optar pelo sistema de compras eletrônicas,